A paz do Senhor para todos, amados irmãos. Quero desejar para vocês toda sorte e bênção. Estou aqui hoje começando, a ministrar a palavra de Deus para a vida de vocês. Nós vamos ler agora e vamos degustar do grande livro de Neemias, que é uma bússola para nossas vidas. Neemias, que foi um grande líder, um líder extraordinário, que conseguiu fazer o impossível acontecer em uma cidade que estava destruída há muitos e muitos anos. Eu tenho certeza que logo depois que vocês estudarem esse livro, vocês serão inspirados a fazer a obra de Deus com mais dedicação, com mais organização, com mais estratégia. O livro de Neemias é um livro que nos ensina como administrar, ensina estratégia de guerra, ensina como nós lidamos com a oposição, nos ensina como nós devemos agir em momentos de pressão. Esse foi um grande líder que fez a diferença na sua época, um líder que foi chamado por Deus para fazer a diferença. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, que ela traz a revelação para os seus servos. Vamos ler o livro de Neemias, capítulo de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, certo? E vamos explicar para vocês pausadamente o que ele quer dizer. Esse livro ele tem como tema o líder que enxergou além dos horizontes. Ele conseguiu enxergar além do que todo mundo. O líder ele tem que ter essa visão. Ele tem que ter uma visão avançada. Ele tem que conseguir enxergar além do que os outros que estão seguindo ele. O líder que dá o norte é o líder que orienta. É o líder que dá a bússola para uma trajetória. E eu tenho certeza que esse livro de Neemias vai nos trazer a bússola para nossas vidas, onde nós vamos entender o propósito de Deus, não só na vida de Neemias, mas na nossa vida. Neemias foi um grande líder que revolucionou a sua época. Eu tenho certeza que você foi chamado para revolucionar essa geração. Você foi levantado para fazer a diferença. Você foi levantado para fazer o extraordinário de Deus. Você foi levantado não para ser mais um, mas para ser a voz nessa multidão. Deus te levantou para ser a voz. Você não é o eco, você é a voz. Você foi chamado para ser grande. Você foi chamado para ser os olhos de Deus aqui na terra. Você é embaixador de Deus. Você é ungido de Deus nessa terra. Então, quando nós trazemos o livro de Neemias, nós estamos trazendo a bússola de um grande líder que fez a diferença. Um grande líder que fez o extraordinário acontecer, não só na vida dele, mas de todos os que seguiam. Neemias, ele nos mostra, a bússola de como ser um grande líder. Neemias nos ensina nesse livro como lidar com a oposição. Meu irmão, quando você está de braço cruzado, sem fazer nada na obra de Deus, sabe, ninguém te persegue, mas quando você começa a fazer a obra de Deus, quando você começa a fazer aquilo que o Pai ordenou, pode se preparar, que muitos vão se levantar contra você. Quando você estava parado, quando você não fazia nada, quando você estava lá, um crente, como posso dizer, um crente ló, um crente a reboque, um crente que não faz nada na obra de Deus, pode ter certeza que ninguém te persegue, mas quando você começa a fazer a obra de Deus, se prepare, meu irmão, que vai vir a oposição, mas não se preocupe, pode levantar o que for, mas essa grande obra que Deus lhe deu para fazer, você vai conseguir executar. Você vai ser um líder por excelência. Você vai ser um líder que vai fazer a diferença em tudo aquilo que você faz, porque Deus te chamou para ser o melhor naquilo que você faz. Ah, pastor, mas eu sou o porteiro da igreja. Não, pastor, eu limpo a igreja. Não importa, seja o melhor naquilo que você faz. Deus é o melhor naquilo que você faz. Deus não olha cargo.
Deus não olha a posição, Deus olha o seu coração. Então faça tudo com amor, faça tudo com dedicação, seja diferente naquilo que você faz, porque Deus honra não pela posição, Deus honra pelo coração. Como você faz, da forma que você faz, com o amor que você faz, Deus olha isso, Deus não olha a posição. Então eu quero dizer nessa tarde, eu quero te inspirar, eu quero fazer a sua alma ter vontade, sede de ser um grande líder, porque você foi chamado para isso. Você teve um decreto a teu respeito e chegou agora o tempo, é o tempo de Deus na sua vida, para você tomar posse desse decreto de Deus, certo? Então vamos ver. O livro de Neemias nos ensina como trabalhar com entusiasmo sem perder a motivação. Quando enfrentamos oposição, quando enfrentamos críticas, quando enfrentamos conspirações. Eu quero dizer que Neemias, ele sofreu muito em sua chamada, muita oposição. Muitos diziam: quem é esse louco? Quem é esse maluco? Vai conseguir reconstruir a cidade de Jerusalém? Quantos anos essa cidade está destruída? A cidade está em opróbrio, a cidade está em miséria, a cidade está em desilusão. Quem vai levantar esses muros? Vai vir uma raposa e vai passar e esses muros vão cair. Eu quero dizer um negócio para você. Quem te chamou foi Deus. Quem garante essa grande obra que você está fazendo é Deus. Não importa com as críticas. Não dê ouvido para os opositores. Continue fazendo a obra. Continue fazendo aquilo que Deus propôs no seu coração. Porque ninguém vai conseguir impedir. Ninguém vai tirar você da posição que Deus colocou. Porque se Deus colocou, Deus garante. Eu tenho a plena convicção. E nessa tarde eu digo para você: ninguém pode levantar contra os ungidos de Deus, porque os ungidos de Deus é protegido pelas asas do poderoso. Você está coberto pelas asas dele e você está agora no esconderijo do Altíssimo, onde ninguém te encontra, onde ninguém pode te tocar, onde ninguém pode te atingir. Meus queridos, esse livro de Neemias nos inspira, e quando eu leio ele cada vez mais, inspira a minha alma, inspira o meu ser. Eu fico inspirado para fazer a diferença. E eu quero dizer para você nessa tarde: você também foi chamado para ser esse líder como foi Neemias. Eu tenho certeza que você também foi chamado na sua cidade, você foi chamado no teu bairro, você foi chamado na tua casa para ser um grande líder. Faça com amor e faça com dedicação aquilo que Deus propôs para você fazer. Amém? Esse livro de Neemias nos ensina como devemos fazer a obra com amor e dedicação. O que Neemias vai nos ensinar é que o verdadeiro líder tem que estar pronto. O verdadeiro líder tem que abrir mão dos seus sonhos pela obra de Deus. Tem que abrir mão dos seus sonhos pelo Evangelho. Tem que abrir mão da sua posição para fazer a obra de Deus. Meus queridos, quem era Neemias, nós vamos entender mais na frente, quando eu estiver ministrando para vocês qual era a posição de Neemias, o que Neemias fazia, o que Neemias significava para o rei Artaxerxes. Neemias era um homem de confiança, Neemias era um copeiro, Neemias era um homem que comia das melhores comidas do palácio. Neemias tinha do bom e do melhor, mas ele decidiu a deixar a melhor comida, ele decidiu deixar o palácio, ele decidiu deixar o conforto para ir pregar, para ir levantar uma cidade que estava destruída, uma cidade que estava em opróbrio, uma cidade que estava em miséria, uma cidade que estava destruída. Ele deixou todos os seus cargos, todos os favores que ele recebia no reinado do rei Artaxerxes, para se dedicar a uma nação que estava destruída. E eu venho dizer para vocês também, vocês podem fazer isso também. Vocês podem ser o Neemias dessa geração. Vocês podem resgatar essas vidas que estão em opróbrio. Vocês podem resgatar essas vidas que estão em miséria. Vocês podem resgatar essas vidas que estão em desilusão, porque você foi chamado pelo decreto de Deus. E o decreto de Deus é: ide, pregai o Evangelho para toda criatura. Existem vidas por aí que estão necessitando de uma palavra sua.
Existem vidas por aí que estão necessitando de um abraço seu. Existem vidas por aí que estão necessitando da unção que Deus te deu para que elas possam se levantar. Veja o que está escrito na palavra de Deus, quando aquele homem, aquele moribundo, estende a mão para Pedro e diz assim: me dê uma esmola, eu preciso de uma esmola. E Pedro diz para ele com unção, Pedro diz: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma palavra para você. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma palavra que vai te levantar. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho unção para transformar a tua vida. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho autoridade para desfazer as obras do diabo na tua vida. É o que eu quero dizer para vocês nessa tarde. Deus te chamou para revolucionar essa nação. Deus te chamou para você fazer o extraordinário de Deus acontecer na vida das pessoas. Você foi chamado para influenciar essa geração. Então, meus queridos, Neemias, ele deixou todo o conforto do palácio para ir de encontro a uma nação que estava destruída. Logo lá na frente, nós iremos estudar, né? Nós iremos entender o propósito de Deus na vida de Neemias, que foi muito grande o propósito de Deus na vida de Neemias. Neemias, ele é um homem que aceita desafios. Ele se arrisca o seu melhor para ajudar os necessitados. Eu quero dizer essa tarde para você, você também foi chamado por Deus, para ajudar essas pessoas que estão famintas, essas pessoas que estão com sede, essas pessoas que estão famintas da palavra, essas pessoas que estão com sede do Espírito Santo de Deus. Neemias levanta a cidade em ruínas. E sempre eu digo, sempre falo, não foi muito difícil levantar aqueles muros, não. O mais difícil foi levantar aquele povo espiritualmente. Eu quero dizer para vocês, levantar a parede é fácil. Vocês verão que logo logo nós levantaremos uma grande igreja aí no Cajueiro. Vocês vão ver isso. Vocês vão me conhecer melhor. Vocês vão ver que eu sou um louco. Eu sou um visionário. Eu sonho demais. Eu sonho grande. E eu tenho certeza que os meus sonhos também vai ser colocado dentro de vocês. E logo logo vocês vão ver o que nós iremos fazer nesse bairro. Através da palavra de Deus, através dos líderes que Deus levantou aí para esse ministério. Os líderes que depois vão prosseguir essa grande obra que nós iremos fazer juntos. Eu tenho certeza que tem grandes líderes aí para revolucionar esse bairro e fazer esse bairro reconhecer que Deus é Deus.